Paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Eu acredito que até agora, até aqui, o Senhor já veio falando em cada um dos corações. E eu acho que está muito nítido o que o Senhor quer de cada um de nós. Ele quer fazer morada. Não é na nossa casa, Ele quer fazer morada em nós. Ele quer fazer morada em nossa mente, para que Ele tenha a totalidade de tudo, para que a gente seja aquilo que Ele quer, e sejamos obedientes. Então eu quero iniciar, antes de mais nada, em oração. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada um dos que estão aqui. Obrigada por cada livramento. Obrigada por tudo que somos, por tudo que temos. Obrigada por tudo aquilo que ainda seremos em Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti. Tudo que é nosso é Teu. Toma todo este lugar, tudo que é nosso. Nós declaramos que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos projetos, o nosso ministério, tudo aquilo que se relaciona conosco é Teu. Porque se não estivermos na Tua presença, nada valerá a pena. Se não aprendermos a Te obedecer, Deus, de nada valerá. Então nos ensina, continua falando conosco, Senhor. Traga, Senhor, nesta manhã, através da minha vida, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender. E não só aprender para ouvir, e sim para aplicar. Que venha somente de Ti e nada de mim. Toma minha vida em Tuas mãos. Faz de mim, Senhor, o Teu querer. E que eu possa transmitir para a Tua igreja, para os Teus filhos, tudo aquilo que eu venho aprendendo contigo, Deus. Fica conosco, não somente agora, mas em todo o tempo. E que cada um de nós possamos ouvir e receber a porção que nos cabe. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E me foi dada uma missão essa semana. Sempre vem de mim, né, um tema, sempre vem de mim uma direção de uma palavra e quem vai ministrar. Só que a semana passada o Espírito Santo me falou que eu deveria destinar a alguém essa função de orar e pedir uma direção do que o Senhor queria. E aí fiz o que o Senhor me disse. E nessa mensagem era assim: bom, você escolhe quem vai fazer o que e quem vai ministrar. Enfim, quem foi ministrada? Quem vai ministrar? Eu. Então eu acredito que quando o Espírito usa alguém para falar, você vai ministrar, é porque eu também precisava entender algumas coisas sobre aquilo que nós vamos falar. E aí foi me dado também um versículo. Eu falei, como assim? O tema é não pare. Eu falei, mas nesse versículo, que é o Apocalipse 3:20. Eu falei, não estou entendendo nada, mas tudo bem, né? Aí eu fui ler o capítulo todo da conversa, da carta para essa igreja, que está lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, que nós vamos ler todo ele. E aí chegou a mensagem. Vamos ler. 14. Apocalipse 3, do 14 ao 22, que nós iremos ler. Amém? E aí eu estou me tremendo. Porque é diferente quando você está ali sozinha orando e o Espírito vai falando, somente você sabe aquilo. Mas quando é te dado uma missão, falei, meu Deus. Eu falei, vamos embora. Não é sobre mim, é sobre Ele, né? E que a gente possa diminuir sempre. E aí vai dizer assim: o anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte:
Esta é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira. E esse amém é Jesus. Esse amém é Jesus. Daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são misericordiosos, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim o ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir da sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amém? Amém. E ó, eu vou falar real, a minha mão está adormecendo. Porque aqui o Senhor está falando com uma igreja autossuficiente. Um povo que conseguiu toda a riqueza aqui, eu acredito que bem de vida, vestiam-se bem, comiam-se bem, tinham as melhores amizades, tinham tudo de melhor, mas não tinham o mais importante. Não lembravam sequer do mais importante, que era Jesus. E quando fala aqui, estou à porta e bato, a gente gosta de evangelizar. Jesus está à porta e bate. Ele está batendo. Ele estava batendo numa porta que estava fechada, que deixaram ele para o lado de fora. Ele não estava batendo numa porta de um povo que não conhecia ele. Não, ele estava na porta de um povo que fechou a porta porque não lembrava que ele existia mais, porque não precisava mais. Já tinha tudo o que queria. Já até conhecia, mas não precisava mais, já estava cheio de si. De um povo que nem frio e nem quente. Eles não sabiam eles não tinham nem um refrigério. Eles não tinham uma palavra de esperança para quem buscasse, porque eles não tinham mais referência. Quem chegasse com sede, eles iam dar água, talvez uma boa bebida. Quem chegasse enfermo, talvez eles dariam apenas um remédio. Um comprimido. Eles não tinham nada mais, porque eles estavam mornos. Eles já tinham perdido a essência verdadeira e real da adoração. Eles não tinham o fogo do Espírito. Eles não tinham mais a intimidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E aí eu quero perguntar para mim e para vocês: o que vocês fazem na igreja todos os domingos? O que vocês fazem todos os dias da vida de vocês dentro desse cenário? Quem são vocês? Frio, morno, quente, autossuficiente?
posso dizer que todos somos autossuficientes, sim. Nem que seja em algum momento do dia ou da semana. E esse povo autossuficiente colocou Jesus do lado de fora. Eles fecharam a porta e nem lembraram. E sabe quando nós fechamos a porta para Jesus? Todos os dias. Quando focamos nos nossos problemas, nas nossas dores, ficando lambendo as nossas feridas. Quando estamos cheios de razão. Quando nós estamos certos de que tudo que a gente faz é perfeito. Quando queremos ditar regras sem seguir a voz do Espírito. Sabe quando colocamos Jesus do lado de fora? Quando somente lemos a Bíblia e não ouvimos o Espírito. Porque a gente pode ler isso tudo e começar a aplicar da forma que nós queremos, como juízes, como os donos da verdade. E eu vou até ler o que eu escrevi, porque eu estou falando sem ler. Porque eu falei, eu vou ter que escrever, porque eu não estava preparada para essa mensagem. Mas quando o Espírito quer falar, a gente não precisa escrever. E Ele está à porta e bate, porque nós colocamos Ele do lado de fora. É isso que a gente faz. Ele não está falando, ei, Cláudia, Luciana, Cibele, qual o nome do senhor? Qual o seu nome? Eriomar. Seu Eriomar. Ariomar. Catherine. Diaconisa Mônica. Christian. Ana. Renata. Elaine. Amanda, que correu. Estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Eu quero que você me conheça. Eu sou bom. Eu faço milagre. Não. Vocês fecharam a porta na minha cara. Vocês já me conhecem. É isso que Jesus fala para nós. É exatamente isso que Ele quer que a gente entenda. Se a nossa porta está aberta, nós vamos ser corrigidos, exortados e não vamos ficar magoados. Porque nós vamos aprender. Ele diz aqui, Ele corrige quem ama. Ele me corrige. Ele me corrige. E a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja autossuficiente. Um povo que já estava confortável com tudo que tinha e esqueceram do principal. Ela não era uma igreja nem refrescante, que oferecia o alívio aos que tinham sede de Jesus. Também não tranquilizava os que precisavam de cura, os que vinham quebrantados. Estavam lá, mas não conseguiam oferecer nada. Só se preocupavam com as riquezas do mundo. Esqueceram que tudo que precisavam ter é a riqueza do amor de Jesus. E às vezes nós vamos ao culto porque queremos ouvir uma palavra. Eu quero, Jesus, fala comigo, eu quero te ouvir. Sendo que Ele deve ter tentado falar o dia inteiro dentro da tua casa. No teu trabalho, na rua, onde você passa. Se você estiver atento, precisando de uma resposta, Ele vai falar. Vai falar porque eu sei que Ele já falou comigo, já usou situações e pessoas. Não tem como ter fome e sede de Deus se estivermos cheios de toda a porcaria que consumimos diariamente. E a porcaria às vezes, não, eu só estou trabalhando. Porcaria. Sabe por quê? Porque o teu trabalho, ele é tudo que você tem. O teu trabalho é algo que talvez você tenha trabalhado, estudado para chegar naquele lugar onde você precisa ter uma dedicação, sim, e é aquele lugar que vai trazer o teu sustento, mas ele não é o teu Deus. Porque se o Senhor quiser, a porta se fecha.
clientes não chegam, os processos também não. Ninguém faz nada. Os conselhos que muitas das vezes recebemos do mundo, o que consumimos diariamente através das redes, tudo isso vai nos contaminando. Quando a gente ouve muito mais a nossa dor, a gente abre um lugar de afastamento, onde a gente vai entrando para um buraco tão profundo, porque a gente não consegue ouvir e ver mais nada a não ser aquela dor, e a gente esquece de quem pode nos curar. Ah, mas eu tive um parente que morreu disso, morreu daquilo. E quando a gente fala de cura, não é só sobre o físico, a gente está falando de cura da alma. Porque quando a gente é curado na alma, se o nosso físico estiver doente e logo chegar o nosso momento de encontrar Jesus, glória a Deus por isso. Quantos querem encontrar Ele? Eu quero. Eu quero. Às vezes, as nossas meninices, a nossa infantilidade na fé, a nossa falta de compromisso com Jesus, porque a gente entende que fomos alcançados, Jesus nos tirou de vários lugares horrorosos, estamos transformando, não estamos transformados, mas a gente já acha que já é top transformado, um crente que usa o vestidão, e está tudo bem. Não está tudo bem. Todo dia a gente precisa melhorar em nada. Todos os dias. E quando você não melhora nesse algo, é porque ele está batendo a porta, porque ele está do lado de fora. Não pare de buscar a Ele. Não pare de orar, não pare de suplicar, não pare de querer ser repreendido, não pare de ser obediente, mas pare de olhar para você. Pare de olhar como se você fosse a última bolacha do pacote, porque só você sofre, porque só você isso, só você, ó Deus, ó céu, o Senhor não me ouve, Ele ouve e Ele vê, mas nem sempre Ele vai falar. Ele não é teu empregado, Ele não é teu empregado, Ele não é meu empregado, Ele não está ali, ó. Quantos de nós, quando estamos felizes, numa festa, com dinheiro no bolso, seja lá como for, imagine um ótimo cenário da tua vida, com tudo perfeito, você vai sorrir, você vai querer receber pessoas, você vai querer viver aquele momento, você vai querer compartilhar com todo mundo. Qual de nós, em todo o tempo, fala, estou aqui, isso ali, tudo foi Jesus, é Jesus, porque tudo que a gente tem não pode ser para a nossa glória, senão a gente mudou, inverteu totalmente os papéis. A autossuficiência deixa Jesus do lado de fora. Não posso ir no culto porque eu tenho que trabalhar. Se eu não for trabalhar, a conta não vai pagar. A autossuficiência. Porque não pode priorizar nem o dia de ir ao culto, agradecer, não é nem para pedir não. Porque dia de ir para o culto é adorar ao Senhor. Ninguém fala culto de pedição, culto de doação. Até pode ter, mas é culto de adoração. Adoro, a minha ação é adorar a Ele. É a minha entrega a Ele, é a Ele. Ninguém vem aqui para me ver, não. Ninguém vem aqui para ver ninguém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Para quê? Para adorar ao Senhor, não para fazer fofoca, não para olhar como não está ou deixou de estar. É para adorar e para agradecer e engrandecer. Ah, tá querendo dizer que eu não posso pedir? Já pede todos os dias. Todos os dias. Se deixar o dia inteiro, tá
pedindo. É mentira minha? Ou é só eu que fico pedindo? Às vezes eu estou dormindo, né, meio assim, sonolenta, e eu estou orando e pedindo. Será que no culto eu não posso só agradecer e reconhecer quem Ele é? E falar, a porta está aberta, Senhor, eu quero melhorar sim. Eu quero entregar o meu melhor, eu quero te adorar, eu quero falar de ti. Quantas pessoas precisam conhecer para essa porta se abrir? E nós que abrimos a porta, fechamos e deixamos ele do lado de fora. Por quê? Não estamos falando dele para ninguém. Fechamos a porta. Não pare de adorar. Nós só vamos conseguir melhorar um dia de cada vez, quando pensarmos em murmurar, olharmos para o nosso problema, antes de reclamar, fala, Senhor, me ajuda. Eu costumo falar isso ultimamente, Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Às vezes até para aconselhar, Senhor, o que eu falo? O que eu falo? Porque se for falar o que eu quero, ninguém ia estar aqui. Porque a gente tem mania de querer corrigir todo mundo do jeito que a gente acha, sendo que nem nós mesmos nos corrigimos. Aconteceu uma situação familiar, não estava falando com meu irmão, não queria mais falar. Me aborreceu, não queria mais falar. Já não tinha mais nem o número dele salvo. De repente ele precisou de mim. Eu estou no grupo da família, mas ele não precisou de mim, ele precisou de algum irmão. E ele falou, socorro, preciso de ajuda. Eu olhei aquilo e falei, eu não vou olhar. E eu não olhei porque eu li. Falei, eu não quero olhar, não vou responder. Ninguém respondeu. O Espírito Santo acho que ficou assim, que nem a Elaine está me olhando. E eu não vou olhar, não quero. E aquilo foi me incomodando. Eu falei, o que é? Vai. E aí, mais do que isso, eu tenho alguém dentro de casa que fala assim, nossa, tu jogou tanta gente, levou sangue. Precisei mais alguma coisa? Não. Então, às vezes, o Espírito Santo fala e tem alguém que está te observando. Que crente tu é? Do Kinder Ovo, né? Tá toda embalada bonitinha, aí quando abre sai uma surpresa. O quê? Nada. Vazia. E eu respondi, socorri. Ainda que eu não fosse meu irmão, esse é o meu papel como cristã, como Jesus faria. Foi só isso que eu ouvi. Não queria, não vou. Fiquei só eu e eu mesmo falando, não vou. E aí, ó, o Espírito Santo me olhando, vai. Aí eu falei, o que é? Vai. E assim, nesse tom. Ajudei, socorri. Briguei com ele, expliquei para ele os motivos. Ele também é crente, né? Ele precisa também querer melhorar. Não é só eu, poxa. Vamos melhorar todo mundo. Mas não importa se ele não melhorar, eu tenho que fazer a minha parte. E ele ainda falou, obrigado por não desistir de mim. Eu já tinha desistido. Porque a gente desiste muito fácil. E da mesma forma a gente desiste de Jesus se ele não fizer. A gente vai bater em qualquer porta que puder nos socorrer, porque a gente é imediatista. A gente desiste de Jesus da mesma maneira. A gente desiste. Vai bater em outro canto. Atrás de milagre, porque a gente não está atrás de salvação. A gente está atrás de milagre, de riqueza, de melhora. Salvação, quando eu morrer, então eu vou ficar mais um pouco buscando o que eu preciso. E quando chegar perto, a gente nem sabe quando é a hora. A gente não pode desistir de Jesus.
A gente não pode fechar a porta para Jesus. E eu tenho certeza que se eu não respondesse ao meu irmão, a porta estaria fechada. Não ia adiantar nada. É pastora de quem? Se quando precisam de você, você olha para o problema. Porque se fosse para olhar para o problema, nós não estaríamos aqui. Porque Jesus ia falar, não, esse não, aquele não. Ih, muito problema, eu não quero esses problemas para mim. A gente precisa para os nossos olhos espirituais e entender que Jesus é quem resolve. E vamos focar aqui na palavra. Estou fazendo tudo direito. Estou cumprindo os meus horários, estou trabalhando, estou orando. Mas está perguntando para ele, Senhor, em que momento eu fecho a porta? Em que momento eu te deixo do lado de fora? O que eu não estou compartilhando contigo que deveria? E é tudo. É tudo. Tá doendo? Alguém te magoou? Alguém te feriu? Alguém, seja lá o que for, se for alguém, não briga com alguém, conta para ele. A porta está aberta ou não? Ele vai continuar batendo. Eu não perdoo, Senhor. A porta está fechada, então. Não perdoei. Ó, continua batendo. Ah, não, mas eu sou crente. Mas eu não perdoo. Então a porta está fechada. Não perdoou. Não adianta dizer que está com a porta aberta. Não está. Porque quando a porta está aberta, o Espírito Santo fala, perdoa, querida. Perdoa, meu filho. E você perdoa. Ai, não queria perdoar. Mas vai perdoar, porque você aprendeu a obedecer. Jesus não queria caminhar por aquele caminho da cruz. Mas ele obedeceu. Por que ele obedece e a gente não obedece? O que somos melhores do que ele? Em nada. Ninguém aqui é melhor do que ele em nada. 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 E quando nós entendemos que temos tudo, e aí eu me torno soberba, né? Antes eu andava de rasteirinha, agora eu ando de salto alto, então não é minha roupa que tem que me mudar. Tem que me mudar é o Espírito Santo. Que bom se eu puder comprar um salto alto hoje, um outro vestido. Que eu gosto? Gosto. Quem não gosta de ter coisas bonitas, uma blusa legal que sempre quis? Mas isso não pode me fazer diferente de ninguém. O que me difere das pessoas é o quanto de Jesus eu tenho em mim. E não parar é não parar de buscar. É não parar de querer parecer com Ele. Não parar de dizer para as pessoas, é Jesus. Eu não tenho nada para te oferecer. É Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem liberta. É Ele quem abre e quem fecha também. Mas se Ele fizer, Ele é Jesus. Se Ele não fizer, Ele também vai continuar sendo. Porque Ele não chamou ninguém para ser rico. Ele não chamou ninguém para se vestir bem. Ele não falou, vem que tu vai ser. Não. Quando Ele tinha que curar, Ele foi lá e curou. Quando Ele tinha que libertar, Ele foi lá e libertou. Tudo o que Ele tinha que fazer, Ele fez. E Ele vai continuar fazendo. Mas Ele fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dá o que? O alívio. É o alívio. E Ele não disse, me dá a tua cruz. Me dá a tua cruz, vai, me dá aqui. Olha quanta cruz, hein? Se a dele já foi um horror, imagina Ele carregar todas as nossas. Só as nossas aqui, ó. Só as nossas. Não, Ele fala, pega a tua cruz. Negue-se a si, vem, me segue. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser rica?
vou me vestir bem? Eu vou ser luxuosa? Eu vou ter a melhor casa? Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Quem quer vencer? Quem de nós quer vencer? Para vencer, os olhos precisam estar fixos nele. Não é orar só quando eu preciso, quando está difícil, quando eu preciso de uma porta de emprego, quando eu preciso pagar uma conta. Não! Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar dizendo que o Senhor é bom. O milagre é dele. Não sou eu que vou fazer nenhum milagre. Mas, se a minha porta estiver fechada, eu vou atrás desse milagre, seja lá onde for. Quem bate em qualquer porta, além de não ter personalidade, não tem caráter, não sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. E principalmente, quem te comprou? Quem te comprou? Quem te comprou por alto preço? Quem te comprou? Ali, ó, fulano ali faz um milagre rapidinho. Se você procurar na rua, vai ter nos postes. Vai ter poste, faça um milagre em 3 dias. Trago não sei quem, mas em 5. Eu sei, eu vivi lá. Foram 32 anos lá, eu sei como funciona. Mas eu também sei, posso afirmar, e ninguém vai me dizer o contrário, de o quanto eu vivi enganada, o quanto eu andei em círculos. Sabe por quê? Porque Jesus não disse para mim em momento algum, Ana, vem que eu vou te dar. Ele não me disse nada. Mas Ele deu aqui uma coisa que lá, em lugar nenhum, a gente vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia! Vazio, vazio, só Ele preenche. Glória a Deus. Então, não dá mais para querer barganhar. Não dá para querer achar que de qualquer jeito. Não dá. A gente precisa querer fazer o nosso melhor e que o outro não faz, problema do outro. Eu quero saber de mim, a minha intimidade, e para mim entender quem eu sou, para onde eu vou e o que eu preciso fazer, eu preciso me relacionar. A minha porta precisa estar aberta. Ele precisa estar do lado de dentro. E quando ele está do lado de dentro, tudo que ele me mostrar, eu vou corrigir. Não, amanhã eu faço. Pronto, fechou a porta. Não tem escolha, não tem desculpa. Se tem algo que a gente sabe fazer melhor, é dar desculpa. Glória a Deus, Arthur. É isso, a gente sabe dar desculpa. Jesus já nos conhece. Mas a gente precisa sair desse lugar de criar motivos, de aflorar os motivos e ir adiante, prosseguir, permanecer. Eu quero poder estar aqui na igreja e fora dela, falar de Jesus para quem tem sede, trazer um refrigério para aquele que está aflito, que está atribulado, que está doente, desesperançoso. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero só estar aqui e ficar... Olha, ela grita demais, ela canta demais, ela louva demais. Eu não quero estar aqui prestando atenção em ninguém. Eu quero estar aqui ouvindo cada louvor e que esse louvor venha direto no meu coração. A palavra, seja qual for, uma oração, eu preciso estar ligada para receber aquilo que o Espírito quer que eu receba. A gente vem aqui para se encher, para ter uma semana inteira para transbordar para as outras pessoas. A gente não vem aqui porque a gente é bonito e só a gente é merecedor. Não, a gente vem aqui para se encher e compartilhar. É para isso que nós somos chamados. Aleluia! Conhecemos a verdade, já fomos libertos
disso. A cegueira espiritual acabou. Enche da palavra e sai, ó, falando para quem não conhece. É isso. Ide por todo mundo. Aleluia. E não é pegar uma mala e viajar em qualquer lugar. Para que as pessoas possam abrir a porta para que ele entre. Aí sim, Jesus está à porta e bate. Deixa ele entrar. Diferente de nós que abrimos a porta, conhecemos ele, já vivemos as maravilhas, já conhecemos ele, sabemos o que ele é capaz de fazer em cada um de nós. E persistimos em errar. Ah, mas eu estou mentindo ainda. Tenta não mentir. Estou mentindo, então a porta continua fechada, porque você colocou ele para trás. Ali, ó, a barreira é você, a tua mentira fecha a porta. Ah, eu estou traindo, a tua traição fechou a porta. É a gente que coloca ele para fora. É a gente que põe ele para fora da nossa vida, do nosso dia, do nosso convívio. A gente precisa querer Jesus todos os dias. Quando Jesus ele está conosco, quando o Espírito Santo está ativo é por quê? Porque eu estou relacionada, eu estou buscando, eu estou orando. Eu vou errar, mas instantaneamente eu vou entender que eu fiz errado. Meu Deus. É instantâneo, não vai esperar daqui uma semana, não. Relacionamento é constância. Não perca a constância. Precisa estar ativo, atento na fé. E como que eu faço isso? Buscando em mim. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando não tem plateia? Tá difícil eu não ter plateia porque a Amanda tá sempre me olhando porque eu tenho alguma coisa. Mas é desse jeito. É desse jeito que Jesus faz. Porque para ela é fácil. Ela convive e vê tudo que eu faço quando vocês não estão aqui. E aí eu tô aqui agora toda arrumadinha, bonitinha. Mas eu não me corrigi ali? Como assim? Que exemplo? Ela vai entender que pode ser assim. E quando ela entender que pode ser assim, bagunçado, a porta dela também vai continuar fechada. Certa vez, aqui mesmo, sentado aqui, lá na mesa, teve uma conversa e alguém falou assim pra mim, eu bem ignorante ainda. Ah, eu quero ser o teu exemplo. Eu falei, meu exemplo ou não? Eu não sou exemplo a ser seguido. Vai estudando lá. O que o apóstolo Paulo disse? Ele diz, meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu aprendi, eu vi isso, eu fiquei com uma vergonha, porque eu disse aquele dia. E eu quero sim, eu quero ser exemplo, principalmente para os meus filhos. Principalmente quando ninguém está me vendo, só dentro da minha casa. Porque quando eu sou exemplo dentro da minha casa, eu digo não para os meus excessos e a minha porta continua aberta. Então o Senhor não vai precisar bater, porque Ele já está. Quantos de vocês é capaz de analisar? Porque ninguém aqui erra, só eu. Ninguém aqui tem excesso, só eu. E olha que eu tenho muito. Ninguém é capaz de reconhecer. E eu não estou mandando ninguém reconhecer para mim, não. É agora, aqui, ó, sentado e falar, Senhor, eu fiz aquilo, me perdoa, eu excedi aqui, eu não devia ter falado aquilo, ou eu devia ter feito aquilo e eu não fiz. Quem? Hoje é o dia, é o momento de abrir a porta. Deixa de eu querer só ouvir o som. É bonito ouvir o som? Não precisa ouvir o som. Abre a porta, escancara. Deixa Jesus entrar, fazer morada, transformar tudo. Não tem
para onde ir. Não tem o que fazer senão direcionada por Ele. Sem Ele, nós não somos nada. E quando eu falo nada, é como pessoas. Nós temos a tendência a errar, a fazer tudo que não presta, a mentir, a trair, tudo, porque é fácil. Agora, lutar contra isso é difícil. É difícil, mas com Jesus é possível. Aleluia. Com Jesus é possível. Caminhar com Jesus é possível. E ai de nós, se não fosse Ele. Quantos de vocês querem deixar a porta aberta, escancarada? Aleluia. Quantos de vocês querem todos os dias a porta mais aberta possível? Quer tirar até a porta, já para ficar só o vão. Está aberto, Senhor. Não precisa bater porque não tem mais nem a porta. Então, quando a gente entender isso, a gente vai parar de fazer os nossos erros, de tropeçar, talvez todo dia no mesmo erro, que seja um erro diferente, algo que você não errou, e aí amanhã você conserta, mas todo dia o mesmo erro, todo dia a mesma coisa, cansativo. Imagina quando a gente cria os nossos filhos, todo dia falar a mesma coisa, todo dia a gente não aguenta. Imagina o Senhor. E hoje, o não pare do Senhor é esse. Não pare de buscar. Não pare de obedecer. Não pare, não pare. Queira mais do Senhor. Se a porta está aberta, nós precisamos dizer para quem não conhece que Ele está à porta, que Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele não quer passear ali só e ir embora. Não, Ele quer morar, Ele quer habitar. E é com Ele que nós vamos ser transformados todos os dias. Todos os dias. E aí, para finalizar essa mensagem, eu vou deixar um versículo para vocês, que está em 1 Coríntios 15, 58. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, continuem firmes e fortes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aleluia. Esse trabalho começa em nós. Glória a Deus. Para aí sim, através de nós. E o Senhor, Ele quer em nós hoje. Em nós, entrar e ficar e permanecer e não mais passear. Ele quer que nós tomamos a decisão de falar: entra e daqui você não sai mais. Não importa o tamanho do teu erro, não importa a tua dificuldade, não importa nada, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está em nós, e é Ele quem vai fazer. Ah, tá difícil, a pessoa não gosta de mim, me excluiu, não olha, não importa, Ele está aqui, Ele me basta, e quando Ele me basta, todas as coisas serão acrescentadas. Então entregue o caminho, abra a porta, entrega o teu coração, a tua mente, a tua verdade, entrega a tua família, entrega tudo, tudo, porque Ele já entrou. E não deixa essa porta se fechar. Amém? Amém. Deus abençoe. As palmas para você.